Todos, vamos ficar em pé e fazer leitura em Jeremias 17, 9. Diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só este versículo, irmãos. Ó Senhor, agradeço pelos que chegaram, estão aqui com interesse claro, bem claro. Essas pessoas estão interessadas na tua palavra. E eu fico feliz por isto. E quero agradecer pela vida dos queridos irmãos. E eu sei que nós precisamos só da tua palavra. Ela é tudo o que nós carecemos aqui. E, ó Deus, vem agora na exposição do sentido deste versículo aqui, para que tudo fique bem claro, mas chegando aos nossos próprios corações, para a gente compreender quem é o homem e compreender quem é Deus, como tu falas a verdade, como tu levas a tua verdade perante nossos olhos. É para que a igreja se humilhe perante o Senhor, é para que pecadores sintam a sua culpa e se convertam a Cristo de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu fiz essa pergunta, quem está lendo a Bíblia, é para ver se vocês já tinham passado em Jeremias. É um dos livros mais maravilhosos da Bíblia. Quer dizer, para mim, tem os livros preciosos, né, como Salmo, né? O livro de João, para mim, é a coisa mais profunda que pode ter. Mas todos os livros da Bíblia são importantíssimos. Não tem uma preferência. É a Bíblia. Quando você está lendo o livro, não tem uma parte que você diz é mais importante. Tudo liga uma coisa com outra, né? Então tudo é necessário no livro. A Bíblia é a mesma coisa. Muito bem. O que eu quero tratar aqui, irmãos, é sobre o coração do homem. Porque é uma das palavras mais usadas na Bíblia é o coração. E por que está tratando disso aqui, irmãos? Lembra que Jeremias estava pregando naquele tempo. Hoje eu estava até conversando com a Vivi, comunicando como foi alguns acidentes, dificuldades que eu encontrei no meu ministério. Mas o que eu passo aqui, o que qualquer outro obreiro passa, nem sequer compara com o que Jeremias passou. Ele pregou numa época, irmãos, igual a nossa. Claro, com circunstâncias completamente diferentes, mas foi uma época em que o povo, eles estavam se achando. Nós usamos muito essa expressão, minhas irmãs usam muito, né? Se achando. O povo estava longe de Deus. Eles sempre perguntavam, o que nós fizemos de errado? Eu não fiz nada. E Deus estava apontando para eles. Se vocês olharem o capítulo 2, Deus estava falando, vocês se afastaram de mim. Não havia ídolos assim espalhados, mas havia uma idolatria inerente no coração. Era um povo voltado para a corrupção dentro do país. E vários faziam escondidos. Essa questão de homens olhar para a mulher do seu próximo, já querer.
Em Ezequiel fala que eles viviam como cavalo atrás das mulheres do seu próximo. A vida na sociedade judaica era extremamente corrompida. E sabe, obviamente, muitos deles não faziam coisas assim, mas eram ligados, eram cúmplices dos pecados. Tá? Você pode não praticar, mas você é cúmplice. E então começou, irmãos, desde o tempo de Jeremias, de Isaías, e foi prosperando isso na maldade. Então, quando chega aqui em Jeremias, o profeta está advertindo, vai chegar o castigo. É como se nós estivéssemos aqui falando, irmãos, os comunistas estão chegando. Eles vão tomar o poder. Eles vão tomar o que você tem. Eles vão tomar sua Bíblia. Eles vão fechar as igrejas. Deus estava avisando para o povo. Vai chegar a Babilônia. O exército caldeu não tem dó de ninguém. E por várias vezes, Deus usa o profeta para chamar o povo ao arrependimento. Olha a dinâmica do coração de Deus, irmãos. Tá? E para compreender aquilo, quem eram aqueles homens que pareciam por fora, que queriam adorar, que queriam servir a Deus, que queriam cantar músicas, né? O que acontecia com eles? Eles não conheciam quem eram eles. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Nós estamos vivendo a época que eu chamo aqui humanista. Sabe o que é humanista? É que o enfoque é o homem. O que o homem quer, o que Deus tem que fazer para o homem. Os irmãos sabem, eu peguei uma vez um jornalzinho aqui da Universal. Tá? Eles estavam ali, eles colocaram uma página lá falando sobre a fé, dizendo que se você pediu a Deus alguma coisa, Deus tem que dar. Isso aí é uma pequenina febre do humanismo. Deus tem que fazer. Então Deus tornou agora um tipo de sabe aquele gênio da lâmpada do Aladim? Que ele faz assim, o gênio aparece, fala, amo, o que você quer que eu faça, que eu farei para você. A divindade hoje é essa. E espalharam isso para as igrejas. Então o que temos hoje é uma busca frenética por coisa que eu quero, que eu gosto. Eu gosto disso. Eu gosto de ouvir sobre isso. É o que me interessa. Então a mensagem de Jeremias naquele tempo não era uma mensagem humanista. Era uma mensagem que o povo não tolerava. Não gostava. Os irmãos vão ver mais no fim do livro que prenderam Jeremias, açoitaram Jeremias, jogaram numa cisterna. Foi por milagre que ele escapou. Por quê? Porque o povo não queria ouvir. Está vindo Babilônia. Ele enfrentou falsos profetas, como Ananias, capítulo 28 ali. Tá? Então, queridos, é o que nós estamos passando hoje. Agora, como é que você pode descobrir? Você vê tanta gente assim, na aparência religiosa, tanta gente indo nas igrejas, tanta gente assim parece que quer adorar Deus. Você pode conhecer? Então, irmão, se nós não tivermos uma base para saber quem é fulano de tal, quem sou eu, quem eu era, e o que Deus fez comigo. Nós não estamos aqui para colocar num pedestal e dizer que todos têm que ser iguais a mim. Nós queremos apenas conhecer quem é o homem. E o capítulo 17 de Jeremias aparece. Tá? O que é que ele diz no versículo? Versículo 9. Enganoso é o coração. Então, irmãos,
É como um diagnóstico, né? Você vai lá no médico, ele pede lá um exame disso, fazer um diagnóstico da sua vida. Um check-up, né? A Vivian sempre fala que eu preciso fazer um exame geral, um check-up, né? Então, quando você vai fazer um exame, vamos fazer um exame de sangue, por exemplo. Então você leva o resultado e o médico dá o diagnóstico. Deus dá o diagnóstico do homem. Ele declara aqui que o coração do homem é enganoso. Ele não diz assim, é determinado o fulano de tal, que é assim. Ele diz, enganoso é o coração. Ele está falando de mim, está falando de você, bem como de todos. Então, irmãos, quando nós olhamos esse versículo aqui, nós chegamos à seguinte conclusão, que trata do contrário daquilo que os homens mostram. Se você chegasse lá no tempo de Jeremias, você diria assim, por que Jeremias está falando uma coisa dessa? Por que ele está atacando o povo? Olha o povo aí, eles estão no templo, eles estão oferecendo sacrifício, eles estão lá com suas melodias, eles estão dando o seu dinheiro, eles estão participando, sacerdotes também, mas sabe do que acontecia, irmãos? Eles não viam o que estava atrás, eles não viam o oculto no coração. E é isso que a Bíblia nos mostra, ela nos leva diretamente ao coração do homem. Vamos voltar aqui. Você lembra de Davi, o rei Davi? Quando ele caiu com Batseba? Sempre estamos referindo a ele. Mas aquele Salmo 51 é um salmo que nos traz à memória aquilo que ele passou. Escute, o que ele diz ali? Depois que Natã confrontou o rei e falou, você é o culpado, você merecia a morte por ter feito o que você fez. Você deitou com a mulher do seu próximo e ainda o matou. Então, quando Davi viu, caiu em si. E as consequências terríveis que viriam. Ele vai para Deus. Numa conclusão, confessa. Ele diz no versículo 5, eu nasci na iniquidade. E em pecado me concebeu minha mãe. Na realidade, irmãos, a doutrina da depravação total ficou empacotada, ou foi diminuta ali do tamanho de um comprimido. Desse tamanhozinho, estava ali dentro, embutido naquela palavra, naquele versículo 5 ali, a doutrina da depravação total. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Mas, olha o versículo 6, o que é que ele diz? Tu requeres a verdade no recôndito. O que é recôndito, irmãos? Lá dentro. Ele quer a verdade no coração. Não por fora. Por fora nós mostramos alguma coisa. Né? Você pode receber uma pessoa que você não gosta em sua casa. Senta aqui, vamos tomar um cafezinho. Mas você está empurrando aquela pessoa para ir embora logo, né? Nós costumamos dizer que o café é uma saidinha, né? Aí você toma o café e já tem que sair. Percebe que por fora nós podemos ser alguma coisa? Por dentro, no coração, nós estamos rejeitando. Então, quando a Bíblia chega para nós, queridos, ela vem assim. Ela mostra o que você é lá dentro. É por isso que o diabo e o mundo odeia a palavra de Deus. Um outro detalhe aqui, queridos irmãos, que é muito importante, que a causa já foi mostrada. Qual é a causa do problema do coração do homem? Não está falando disso aqui, dessa bomba, pam, 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 batendo direto, que mantém vivo a gente, né? Parou aqui, parou a vida. Né? Parou esse músculo aqui de bater, parou de viver. Tá? E, sabe, quando a Bíblia fala do coração, não está falando disso aqui. Ela está falando do que o homem é lá por dentro. Então eu estou olhando vocês aqui, mas cada um de vocês aqui, eu estou vendo por fora. Deus vê por dentro. Olha o meu netinho. É uma criancinha, né? Nós olhamos a idade dele.
né? Nós olhamos o tamanhozinho dele, nós olhamos os cuidados que ele precisa ter do papai e da mamãe. Ontem ele não está prestando atenção na mensagem, porque não há idade para isso. Mas Deus o vê no coração. É o homem interior. E o que é que está lá dentro? Olha o versículo 1 de Jeremias 17. Diz o quê? O pecado de Judá. Judá é quem? Aquele povo. Vamos colocar um sotaque atual agora? Ou então no que nós vivemos? Vamos dizer assim, o pecado de Ribeirão Preto. Se você quer somar tudo, todo o país, o pecado do Brasil. Mas Jeremias colocou no país dele. Qual era o país daquele tempo? Ele estava pregando para quem? Ele estava pregando para os judeus. E ele diz, o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado aonde? Na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Puxa, como diz na Bahia, oxente, ou lá em Minas, uai. O que Deus está querendo dizer? Ele diz que todo o problema é que o homem tem um ídolo lá dentro. Onde está esse ídolo? Ele está dizendo que está lá no coração dele. Você não vê, mas eu vejo. E olha, irmãos, o que diz o texto. O pecado dele está gravado com um ponteiro de ferro. Significa o quê? Que o coração é tão duro, tão terrível, tão obstinado contra Deus, que foi gravado pecado ali com um ponteiro de ferro. Os irmãos já trabalharam com isso, as mulheres não. Mas eu já trabalhei com ponteiro. Eu sei o que é quebrar a pedra. Vem pior ainda, porque parece que ele apresenta o coração do homem como ferro. Porque qual a ilustração que ele usa em seguida? Ele diz, e com diamante pontiagudo. Diamante não se usa em pedra. Diamante se usa em ferro. É para lidar com coisa mais dura ainda. Olha que triste situação. Agora nós percebemos, irmãos, o que a Bíblia descreve aqui. É que lá dentro tem um altar. O altar é para quê? O altar é para adoração. Veja, o que é que tem lá dentro? Tem Jesus? Não. Tem um ser que o homem adora lá dentro. Está vendo? Porque tem o altar. Os irmãos estão vendo aí? Um ponteiro de ferro com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Está vendo? Tem vários altares lá. Agora é Jesus que está lá? Não. Quem é? Tem o diabo. E como os demônios gostam de ser adorados, por isso que eles criam macumba, candomblé, umbanda, espiritismo e outros ídolos que tem por aí. E eles divertem com isso. Eles querem ser adorados também. Então tem vários altares lá dentro. Tem o altar do dinheiro, que é o principal, o amor às riquezas. Tem o altar da imoralidade. O principal é o dinheiro, porque quando você tem dinheiro, você compra tudo aquilo que você ama e que o coração quer. Então, queridos irmãos, os irmãos perceberam o que é o coração do homem? Uma vez morava aqui ao lado uma senhora, uma família. Eles chegaram a vir na igreja algumas vezes. Uma vez eu entrei lá, não sei se foi para orar por alguém. Mas ela tinha um altar no quarto dela com todo tipo de ídolo.
Era coisa assim de aterrorizar. Ah, e uma vez, não sei se era o neto dela, entrou aqui, assistiu um culto, e ele começou a ficar endemoniado. Começou a tortar as mãos. Tivemos que orar por ele. Os irmãos perceberam o que é que tem no coração do homem? Vamos lá. É exatamente aquilo que Satanás faz. O coração faz. Está vendo? O que é que Jesus falou para os judeus? Vocês olhariam para os judeus e diriam, esse homem é crente. Jesus disse, não. Você olhava para outro judeu e diria para ele, merece um lugar no céu. Jesus diz, vós sois do diabo. Eles eram tão zelosos que olhando por fora, você admitiria que eles eram realmente crentes. Jesus disse, não. Vocês limpam por fora, por dentro o coração está contaminado. Lá dentro sai adultério, fornicação, roubo, maldade, inveja, está tudo aí dentro. Então como é que pode unir Cristo com essas maldades? Agora, eu quero mostrar para os irmãos, e eu espero fazer isso em meu tempo aqui. Como é que ele é enganoso? Se ele é enganoso, a função do coração qual é? Enganar. Qual é a função do professor de matemática? Ensinar matemática. Qual é a função do pecado? Enganar. Os irmãos perceberam? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui, irmãos, nesse primeiro ponto. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 razões em que ele engana. Primeiro, ele engana em promover sentimentos de direitos pessoais. Vou repetir aqui. O coração do homem engana em achar que Deus é culpado e que ele precisa, ele merece. Foi por esse fato que Deus destruiu Jerusalém. E Jeremias aparece ali no livro de Lamentações. Ele representa um homem, ou como um homem deveria ser, diante de um quadro daquele. Por que Deus fez aquilo? É como se você olhasse para Jerusalém, para Ribeirão Preto. Tudo destruído. Os inimigos entraram. Vieram um exército de fora, matou crianças, levou gente em cativeiro, levou milhares de pessoas. A cidade está arrasada, tá? Prédios caídos. Foi assim que Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Ele voltou, olhou para Jerusalém, chorando. Olha lá, crianças passando fome, mães antes de destruir, mães pegando criança, matando seus filhos para assar, fazer churrasco com eles e comendo aquilo, porque a fome era tanta. A mão de Deus, a ira de Deus pesou de tal maneira que intensificou o castigo. E agora, irmãos, o que é que Jeremias faz? É o capítulo 3, que ele expõe ali o fato que o homem deve pôr a boca no pó. Ele chega à conclusão seguinte: de que você está queixando? Você está queixando que Deus fez errado? Você está queixando de Deus? Então ele solta aquelas palavras: queixe-se dos seus pecados. Está vendo o engano do coração? Está vendo o que o homem faz? Deus não é assim. Deus é melhor. Deus é amor. Então ele não pode fazer isso para mim. Nós vivemos nessa época de direitos pessoais. Deus não me deu aquilo que eu precisava. Vou trabalhar para ter o melhor, porque Ele não me deu o que eu queria. Eu não mereço uma pobreza. Eu não mereço vamos dizer assim, eu não mereço ter essa enfermidade.
eu quero melhorar. Essa exigência. Criaram aqui, irmãos, no Brasil, pararam mais. Mas eu me lembro de um frenético culto que eles faziam, chamado culto de você voltar para Deus, sabe? Aquele culto de que você fica queixando de Deus. Eu pedi, o Senhor não deu. Então tinha até um lugar, um canto dentro da igreja, para reunir todos que estavam revoltados e entrar lá e falar, Senhor não deu, por que não deu? E ficar pedindo e pedindo de novo. Nós não estamos contentes, nós queremos isso, queremos isso. Engano. Segundo lugar, é enganoso em promover paz pessoal. Um dos trabalhos mais incríveis do coração do homem é promoverem uma paz. Eu estou em paz. O que vemos hoje é uma paz incrível com o mundo, com o pecado, com a morte, com o diabo, e inventaram uma divindade chamada Cristo, chamado Espírito Santo, e querem uma paz. Quando Deus diz em Jeremias 23, é tarefa dos falsos mestres, dizer paz, paz, bater no ombro, passar a mão na cabeça, paz, paz. As igrejas estão fazendo isso, saúdam todos, paz, dá paz. Nós não queremos guerra, queremos amor, queremos amor. Espera um pouquinho. Não tem paz com o pecado. O pecado vai cobrar. Quando Davi, voltando para ele, Davi, quando ele cometeu o adultério, o prazer momentâneo, ele foi cercado por uma atmosfera de paz. Ele foi cercado por um ambiente que diz, ninguém vai saber. Eu ocultei. Essa mulher está grávida, eu vou dar um jeito do marido dela vir e dar a impressão de que foi ele que teve relacionamento com sua esposa e agora ela está grávida. Então o engano do coração cercou Davi para ele pensar que Deus não estava vendo. Os irmãos percebem que a atmosfera criada no Brasil hoje é esta: paz. Paz por quê? Nós não estamos querendo briga. Fulano de tal ali está vivendo errado. Deixa em paz. Deixa ele viver. Não é comigo. Está vendo? Foi assim que começou a história de Sodoma. Os bons, as boas pessoas, não atacavam o problema. Não criavam os filhos para ensinar quem é Deus. Tudo sem Deus no mundo. E o que acontecia? Paz, paz. Hoje tem paz com gay, até crentes. Lesbianismo, tá? Fornicação tomou conta do nosso país. O moço hoje acha que é direito deitar com a moça e deixar tratá-la como prostituta. Paz. Paz porque eu entrei numa igreja, aquele pastor prega bonito, ele orou por mim. Paz porque eu estou louvando. Não há paz. Deus mesmo falou com Israel nos dias de Isaías. Não há paz. Purifique seus corações. Limpem dos seus pecados. Da cabeça aos pés vocês estão contaminados. Em terceiro lugar, é enganoso em elevar a soberba da vida. E esse é o pecado principal, irmãos. Você quer ver o homem? Olha na soberba dele. Ele não precisa de Deus. E está cheio disso nas igrejas. Está cheio de elementos que nunca se converteram. Nunca. O nariz está empinado. Eu vou fazer o que eu quero. Eu não quero, mulheres dizem, eu não quero o meu marido chefiando minha vida. Isso é o quê? Soberba. Eu vou fazer o que eu quero. Nós vemos mulheres tomando lugares nos púlpitos, dizendo que são pregadoras ou pastoras. Nós estamos vendo jovens andando como querem. Liderança no lar espatifou tudo. Há cristianismo nisso? Não.
a soberba. E quando altera a soberba, irmãos, é aí que vem a ira de Deus, porque ele odeia o soberbo. Em quarto lugar, é enganoso o coração em fazer o homem sentir-se livre e autossuficiente. Eu vou fazer o culto em casa mesmo, eu não preciso de Deus. Eu não gosto das ordens dele na minha vida. Eu não gosto da Bíblia a não ser naquilo que me beneficie. Autossuficiente. Nós vivemos o secularismo hoje. Cada um faz o que quer. Nós estamos vivendo a experiência do livro de Juízes. Cada um cuida da sua própria vida. Em quinto lugar, é enganoso em lisonjear o mal. Está vendo? É porque ele fica hoje, irmãos, os homens estão fazendo isso. Lisonjeia o mal. Eles não querem perder ninguém dentro da igreja. Não, nós queremos ele ali. Jesus nunca fez isso. Nunca. Os apóstolos tiveram prontidão em perder a vida deles para não falar bem do mal de que alguém está. Então, posição, dinheiro, a cultura, tudo isso atrai para você passar a mão. Eu não vou tocar. É enganoso também em fazer ignorar os males cometidos. Passar por cima. Aquele pecado que eu fiz lá, acabou. Foi como uma pisada na areia da praia. As ondas vieram e sumiram. Você cometeu maldade lá. Você pode até ser crente, mas os resultados daquilo vão ser desastrosos na sua vida. Eu conheci várias pessoas que cometeram maldade, passaram a mão na boca, ou encobriram tudo, como se nada tivesse acontecido. Cristianismo não é isso. O cristianismo, o pecador convertido, ele volta, ele fala, ele confessa tudo o que ele fez. O que eu fiz? Contra fulano de tal. Contra si. Chore seus pecados. Chore diante de Deus. Confesse. Zaqueu, quando Jesus saiu, ele estava tão contente com a nova vida. Ele falou, se eu roubei alguma coisa de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. É enganoso na arte de tentar fraudar a divindade. Incrível. Mas os homens de hoje tentam fazer isso. Eles até manipulam a Bíblia. Usam a Bíblia para tentar fraudar a Deus. Eles usam fazendo isso. Eu estou louvando. Eu estou fazendo sacrifício. Eu estou trabalhando para Deus. Deus pediu isso. Os irmãos lembram que Saul tentou fraudar a divindade? Ele trouxe os animais puros lá dos amalequitas. Falou, olha o que eu trouxe aqui para oferecer sacrifício. Tentando fraudar a divindade. Porque por detrás estava o seu desejo maligno de continuar fazendo o que ele queria e instalar um reinado de terror em Israel. Você pode tentar fraudar a Deus até com a Bíblia na mão. Até com suas orações dentro de casa. Hoje estão achando que qualquer um pode orar, quando Deus não ouve a oração do ímpio, a não ser quando ele se converte a Cristo. Mas hoje todo mundo ora. Eu estou orando, vivendo no pecado, e tornaram todo mundo assim, como sacerdotes de Deus.
É enganoso quanto ao tempo também, porque eles estão pensando que não vai acontecer a morte a qualquer momento. Os homens sempre pensam que aquele que morreu hoje, eles acham que eles não vão ser o próximo. Eles sempre estão combinando com a morte e com o inferno. Deixa para mais tarde. Eles tentam fazer uma aliança. Quantas pessoas que eu conheci e que até evangelizei, a morte veio e levou suas almas para sempre. É enganoso até o inferno. Mesmo no inferno, os homens não se arrependem, queridos. Lá no inferno, eles estão com tanta raiva de Deus, tanta raiva, porque Deus os tirou do mundo para jogar no lixão do universo. E eles estão lá sem poder voltar. Eles queriam voltar para suas pingas, suas mentiras, suas paixões lascivas. Os irmãos não pensam que a morte deixa o pecado para trás. Eles vão com seus pecados para o inferno. E será assim, sempre enganador. Eu tenho visto algumas pessoas pensar, na hora da morte, de repente eu falei, ele ouviu. Espera um pouquinho. O Senhor diz que avisou sempre durante a vida da pessoa. E agora, na hora da morte, ele vai clamar? Provérbios. Vão me clamar, mas eu não vou ouvir. Vamos agora, irmãos, à comparação dramática. Olha o texto. Diz o quê? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quando ele coloca mais do que, ele usa uma comparação aqui. Vamos tentar ver? Primeiro, o coração é mais enganoso do que o diabo. Escute, a Bíblia está tratando com homens. A luta hoje dos pentecostais e de outros movimentos é querer sempre jogar para o diabo. Foi o diabo que fez isso. Escuta, a Bíblia não joga para o diabo, nem para os demônios. Até inventaram que tem maldição de família, maldição naquele quadro. Não, o problema é o coração do homem. Nem aquele ídolo que tem lá dentro da sua casa, uma imagem de Aparecida, outra imagem de outro ídolo. O problema não é aquilo, o problema é o seu coração. É mais enganoso do que o diabo, porque Deus está lidando com homens através da sua palavra. Satanás já está definido, ele vai ser jogado no lago de fogo, ele é derrotado completamente, mas nós estamos lidando com seres humanos diante de quem Deus tem compaixão. Deus está chamando ao arrependimento, aos jovens, às meninas, os meninos, os homens, todos Deus está chamando, vinde, arrependam, deixem os seus pecados. Ele não está chamando o diabo nem os demônios. Então o coração é mais enganoso do que o diabo. É mais enganoso do que o mundo. Você quer ver o mundo? Olha o coração do homem. Porque quem forma o mundo é o homem. O que você vê no mundo, você vê no coração do homem. É por isso que ele corre para lá. Porque o mundo é enfeitado por ele. Ou quando você vê o mundano, você vê o coração do homem trabalhando para formar aquilo que ele gosta. O mundo é um embaraço, o mundo é assustador, o mundo é provocante, o mundo é barulhento, é o coração do homem. Ele é mais enganoso do que você imagina. É tão profunda a corrupção do coração do homem.
que assustaria você. Ó queridos, mesmo nós os crentes, somos crentes, mas se Deus mostrar o que é a corrupção do homem, você cai em pranto aqui. Um missionário lá nos Estados Unidos, o nome dele é Davi, ele passou muitos anos pregando para uma tribo lá. Ele pregava as doutrinas da graça, ele pregava sempre a eleição, e passava às vezes a noite orando. Deus nos traz o avivamento para aquela tribo. Quando Deus trouxe, velhos, pessoas de idade, choravam, gritavam. Crianças da idade assim do meu neto, choravam. Queridos irmãos, o que é o coração do homem? Há um inferno lá dentro. Há um terror lá dentro. Se não for a mão de Deus segurando, se Deus soltar, é como quebrar a represa. Sai a água para destruir tudo. Dizem que se destruir aquela a represa lá do Itaipu, a capital da Argentina será totalmente tomada. Os irmãos percebem o que é o coração do homem. Escuta, se você não é crente, se Deus soltar, você vai para o adultério. Você vai roubar. Você vai matar seu próximo. Você pode matar seu cônjuge. Se Deus soltar. De tão terrível que é o coração do homem. A própria criação contempla, estupefato. A criação, irmãos, está aí agonizando. O terror que o pecado causou. A miséria que causou nos cães, nos animais, nos peixes, nas aves. A criação inteira é testemunha da maldade do homem. Escuta, é para marcar uma tremenda greve de desconfiança em si e nos homens. O livro de Miqueias é para isso. Chega um momento que um homem desconfia da sua esposa, a esposa desconfia do homem, dentro da família. Por quê? Porque Deus está soltando. Eu vou mostrar quem são vocês. Onde vocês podem chegar? A maldade do homem. O que eles são capazes de fazer. Onde buscar uma fonte de confiança? Os que confiam no Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia em Deus. Está vendo a diferença? Agora, deixa eu olhar o meu tempo aqui. Eu vou ser um pouco mais rápido agora, por causa do meu tempo. A atuação provada. Veja o que diz o texto. Desesperadamente corrupto. Está vendo? Como assim? Primeiro, no seu ódio contra Deus. Satanás vai dizer, pôr na boca do homem, não, eu amo Deus, eu amo Deus. Há um ódio tremendo. Esses dias eu falei para um moço que estava pintando o nosso apartamento. Ele disse, pastor, eu estou indo numa igreja. Eu falei, eu não estou chamando você para a minha igreja. Eu estou dizendo que você precisa arrepender dos seus pecados. Se converter a Cristo. Antes que seja tarde demais. O ódio contra Deus faz você entrar numa igreja onde você se sinta bem e você levanta o rosto e olha para Deus e diz, está vendo? Eu estou aqui. Ele está me aprovando.
É provada de que maneira também? No apego ao mundo e seus prazeres. Olha o homem na pinga, ele não larga, ele volta. Olha o homem no ambiente imoral, de sexo ilícito, ele volta para lá, homem e mulher, e debocha de Deus, escarnece de Deus. Eles se ocultam e dizem que Deus não está vendo. Também, na sua maneira de pensar, ele cria uma religião para si, ele cria uma divindade, e se ele sabe alguma coisa da Bíblia, ele usa a Bíblia para criar o seu tipo de Deus, o seu Jesus, o seu Espírito Santo, o seu Pai no céu, quando na realidade é o diabo que pôs isso. E escuta mais, olha o caminho. Eu quero perguntar para você aqui, você gostaria que Deus passasse o filme da sua vida? Em detalhes, para todo mundo assistir? Eu não quero. Ainda bem que meus pecados em Cristo foram todos lançados na profundeza do inferno. Para nunca mais lembrar. Mas você gostaria, ó amigo, que seus pecados, sua vida, desde pequeno, o seu caminho, foi como? Você gostaria que Deus mostrasse a filmagem? Ele vai fazer isso diante do trono branco. Outro detalhe, a atuação é provada no caminho rumo à eternidade. Os homens gostam de um caminho fácil. E o caminho fácil é chamado na Bíblia o caminho largo. É muito fácil, está cheio de prazeres, está cheio de divertimento, cheio de mentira. Os anjos malignos trabalham para isso, os demônios também, eles fornecem tudo de encantador nesse caminho largo. Eles vão até que você não perceba, a pessoa não percebe que ela está chegando ao abismo, e aí a queda vem repentinamente. Quanto mais perto do inferno, mais quente é o mundo. E também em sua preferência ao mal. E agora, eu quero terminar mostrando os mistérios insondados. Olha o texto, irmão. Nunca saia do texto. A pergunta final é: quem o conhecerá? A primeira lição aqui. Nunca o coração do homem pode ser sondado por nós mesmos. Não tente. Não tem matéria disso na faculdade. Essa matéria deveria ser lida e ensinada em casa pelos pais. Os pais chamam as crianças de anjinhos. Deus chama de Adãozinhos. Escutem, essa matéria deveria ser ensinada desde pequeno em casa. Não vai achar no mundo. Sabe de uma coisa? Se tem alguém que é estranho para qualquer pessoa aqui, é você mesmo. Por que estão correndo das mensagens pregadas por João Batista, por Isaías, por Jeremias, por Paulo? É porque sonda o coração. Também não pode ser examinada pelos meios deste mundo. Ninguém vai falar. Ninguém. O coração é um mistério. Um mistério. Há um portão trancado lá. Há uma escuridão tremenda. Mas a palavra de Deus entra. O herói vencedor é o Espírito Santo. Ele penetra com a espada dele. Invade o coração do homem. Arrebenta tudo e mostra o que está aí. Quem pode sondar? Deus. Olha o que ele diz. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração
e eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Ele faz através de quê? Da palavra. Então, Deus usará o pregador. O pregador não pode falhar. A sua teologia não é para deixá-lo com o nariz empinado e pregar o que ele gosta. Ele tem que pregar todo o conselho de Deus. Paulo foi assim, eu sou melhor do que ele. Ele falou, eu entreguei o que eu recebi. Deus me entregou essa mensagem aqui, eu estou dando para vocês. Foi Deus. Os apóstolos falaram para aqueles homens, líderes religiosos em Jerusalém, quando eles queriam falar, pare, não pregue. Não podemos deixar de falar aquilo que Deus nos deu. Olha, ele faz também em forma de punição. Davi nunca saberia quem ele era, não fosse aquela tragédia que veio sobre ele, como resultado do seu pecado. Deus trouxe a lei, para ela, a lei olhar com os olhos de terror para dentro do homem. Está vendo a visitação de Deus, como ele visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Você está vendo aquele filho gay, aquela mulher lésbica? Por quê? Olha o passado, veja os pais, olha o que Deus está fazendo. Olha aquele beberrão, olha aquele ladrão, olhe. Mas sabe, sobretudo, ele o faz para mostrar a riqueza da sua misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui que está, meus irmãos. Quando eu prego o evangelho, é para sondar o coração. Porque se sondar o coração, o homem cairá perante Deus. Ai de mim, foi o que Isaías diz. Quando o Senhor apareceu, Isaías diz, eu vou morrer, eu vou para o inferno, eu vou cair lá agora. É aí que entra a misericórdia de Deus. Quem ele veio salvar? Ele não veio procurar bom coração. Não tem. Ele não veio procurar pessoas que buscam a ele, porque ninguém busca a Deus. Ele que veio buscar. Ele que veio atrás de mim. Ele que me achou no pecado. Ele que estendeu a mão para mim. Misericórdia. Escute. E quando o pecador vê a glória de Cristo, o que resulta? É para todo mundo contar a minha história? Sair pelo mundo contando o que eu era? Não. Paulo contou o testemunho dele só para dizer que ele tinha um ministério de apóstolo perante os judeus que queriam matá-lo. Mas ele não saiu eu vou pregar na sua igreja, contar como foi minha vida. Não interessa. O mundo não precisa saber. O mundo fica até com raiva. Os anjos sabem. Os anjos fazem festa. Deus sabe. E há uma alegria que entra. Um regozijo na alma. Jesus me salvou. Que maravilha! Eu não quero mais lembrar a minha vida outrora. Deus apagou. Como o cego diz, eu era cego. E agora vejo. Eu quero terminar aqui dizendo, e você? Sua alma está enganada? Você está se sentindo bem no pecado? Você não sabe, a bomba vai estourar logo. Você está dormindo em cima de um vulcão que vai entrar em erupção a qualquer momento. Acorde, alma. Eu li de alguém que soube que estourou uma barragem bem mais acima de onde ele morava. Ele saiu repentinamente e avisando a todo mundo do povoado que morava perto do rio: saiam, corram, corram, corram. É esse o aviso que Deus tem.
Acordem, pecador! Acordem! Virá o juízo. Não é para brincar de religião, é para se converter a Cristo. Senão a ira de Deus despenca sobre sua cabeça. Não importa a sua idade, não importa a religião que você tem, corra para Cristo, se humilhe. Peça a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador, eu estou indo para o inferno, eu sei da miséria que eu fiz. E se o Senhor rasgar meu coração, eu verei coisas que eu cairei atordoado. Você nem sabe quem é Jesus. O dom da compaixão dele, o amor dele. Quando ele encontra um pecador desesperado, ele traz todo o equipamento para salvar, usando uma linguagem própria. Olha, queridos irmãos, ele abraça o pecador. Ele não teve abraçar um homem sujo no pecado, porque ele não fica sujo. Ele limpa o pecador. Ele purifica. Ele perdoa tudo. Ele não perdoa apenas um pouquinho do pecado. Ele limpa tudo. Ele diz: é nova criação. Deus que me entregou ele. Olha, queridos irmãos, é isso que Deus faz. Quando pecadores se arrependem e se entregam a Cristo, é salvo imediatamente. Imediatamente. Olha que trabalho. Eu passei anos zombando de Deus e ele, num instante, assim, apaga os meus pecados. Agora, para aquele que continua endurecido, o juízo dele não apaga assim, é para sempre. No inferno, para todo sempre. O tormento da ira de Deus, aquela fumaça que nunca vai acabar, continuará para sempre. Tormento, 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 pelos séculos dos séculos. Ó, que o Senhor chame pecadores ao arrependimento.